Então, boa noite a todos. Começando a nossa última aula da nossa segunda unidade, né? Já passamos da metade do curso, né? Já teve uma prova online. Pretendo postar a atividade online amanhã, se tudo der certo, tá? A atividade online, basicamente, vai ser vocês pegarem o código HTML de vocês e adicionarem estilo a ele, né? O código que vocês fizerem na atividade online 1, agora vocês vão estilizar, tá? Se tudo der certo, eu posto ela ainda amanhã, ela inicia dia 12, mas eu acredito que no mais tarde da quarta-feira eu estou disponibilizando a atividade para vocês, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar estilizando esse nosso sitezinho aqui, né? A gente já estilizou essa parte do cabeçalho, das imagens, e aqui essa seção aqui de habilidades, e agora está faltando apenas o formulário e o nosso rodapé aqui, certo? Então, basicamente, isso aqui, né, foi o que a gente já estilizou, e agora está faltando apenas essas duas seções aqui, tá? Então, vamos acessar aqui o nosso style.css, aqui a gente já tem todos os estilos que a gente aplicou nas últimas aulas, tá? E vamos incluindo mais estilos, né? Vou explicando aqui como foi nas outras aulas, para a gente ir entendendo e vendo como é que funciona, tá? Então, inicialmente eu vou aplicar um estilo no formulário, tá? Então, veja aqui que ele já mudou alguma coisa aqui, né? Basicamente, o que foi que eu fiz com esse trecho de código aqui, né? Primeiro eu disse que eu quero estilizar a tag HTML form, tá? Então, quando eu digo isso, eu digo que eu estou tentando atualizar ou estilizar essa tagzinha form aqui, tá? Então, beleza. Entre chaves, vou colocar o meu estilo, tá? Aqui eu coloquei o quê, né? Eu coloquei a propriedade widget, que basicamente quer dizer que esse formulário aqui, né? Ele tem 20% do componente pai, que é a página, né? O componente pai dele aqui, quer dizer, ele está dentro dessa div aqui, né? E essa div está ocupando a largura inteira, então ele vai ocupar 20% dessa largura, tá? Se eu colocar aqui, você veja que ele dá uma crescidazinha, né? Porque como é em porcentagem, né? Ele está ocupando 20% da largura aqui da nossa página, certo? À medida que eu diminuo aqui, ele acaba diminuindo porque a porcentagem vai diminuindo, né? Então, basicamente aqui eu defini a largura, defini um padding de 30 px, lembrando que o padding é a diferença da minha borda para o conteúdo de dentro do meu elemento. Então, é basicamente a distância entre a minha borda e esse texto nome que está aqui, certo? Esse texto nome. E basicamente 30 pixels da borda inferior para o botão cadastrar e também do lado esquerdo e do lado direito também, né? Como a gente já tinha visto. Coloquei aqui também na propriedade border, passando três valores, né? O primeiro valor, né, que é um pixel, que seria a largura da borda, a borda do tipo solid, certo? Ou seja, ela não é só a linha mesmo, né? E a cor é gray, que fica essa cor mais cinzazinho aqui, né? Também apliquei a propriedade border radius, que é o arredondamento da minha borda, tá? De 10 pixels. Então, ele ficou com esse grau de arredondamento. Se eu alterar aqui, ele vai arredondando cada vez mais, tá? No caso, eu quis apenas 10 pixels mesmo, certo? Disse que também estou utilizando o Flexbox para alinhar e dizer a ordem, né, como vai ser renderizado os elementos de dentro do meu form, tá? Então, para fazer isso, eu passo a propriedade display com o valor flex, tá? E a forma que eu quero exibir esses elementos, né, a direção que eu quero exibir, a direção do Flexbox que eu quero exibir é do modelo coluna, que basicamente é um em cima do outro, né? Ou é como se fosse uma pilha, né? Um embaixo do outro, tá? E esse gap aqui de 10 pixels é basicamente a distância entre os elementos
que estão dentro do meu formulário, né? Então, quando você dá essa propriedade aqui, gap, tá entendendo? Ele vai colocar um valor de uma distância de 10 pixels, né, do meu label para o meu input, para o outro label, mais 10 pixels, para o outro input, mais 10 pixels, para o outro label, mais 10 pixels, e assim sucessivamente. Por quê? Porque essa propriedade, na realidade, ela ajuda muito, porque senão você ia ter que, colocando, por exemplo, nesse label aqui, você ia colocar um margin bottom de 10, aí nesse aqui você colocava um margin bottom de 10 também, nesse aqui de 10, nesse aqui de 10, então fica muito trabalhoso você fazer isso, né? Então, com essa propriedade gap, o valor que você passar aqui, ele dá de distância entre todos os elementos que estão dentro desse elemento que você está estilizando. Então, se eu estou estilizando o form, o gap vai ser aplicado na distância entre todos esses elementos aqui que estão dentro do meu formulário, tá? Então, pronto. A próxima aqui, o próximo estilo aqui que eu quero aplicar é com relação a esses campos de texto aqui, que estão muito simplesinhos, né? Assim, então, tá bem feinho, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, veja aqui que ele já deu uma melhorada, né? Basicamente, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu estou dizendo que eu estou estilizando todos os inputs, tá? Como na minha página eu só tenho esses 3 inputs aqui, então ele está estilizando esses 3. Só que se você tivesse outro formulário e quisesse outro input, aí você podia utilizar as classes, né? Mas como eu só tinha esse aqui, eu estou aplicando o estilo a todos esses inputs, que basicamente são essas 3 tags aqui, tá? A da senha, do e-mail e do nome, certo? O que foi que eu coloquei aqui? Um padding de 12 pixels, ou seja, o padding é a distância entre a borda e, por exemplo, essa é a letra D aqui, certo? Então ele deixa o campo de texto mais cheinho, né? Certo? Eu também apliquei a borda, igual a borda do meu formulário aqui, né? 1 pixel de largura, sólida e cor gray, tá? Aqui, pessoal, vocês podem passar também aquele valor hexadecimal, tá? Que também dá certo, deixa eu ver um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Peguei aqui, ó. Tipo isso aqui. Que seria gray também. Você também consegue, deixa eu ver se tem que colocar aqui. Pronto, tá entendendo? Então, se vocês também conseguem colocar esse valor aqui nesse formato aqui que chama hexadecimal, que tem as cores do mundo todinho aqui, tem nesse valor aqui. É muito utilizado também para você colocar cores específicas, né, no seu layout, né? Então, aqui você pode colocar o nome, mas você também pode colocar o valor hexadecimal se você tiver uma cor específica e você não achar ela aqui, tá? Aqui estou aplicando um border radius de 5 pixels, só para ele dar uma arredondadinha pequena. Estou setando aqui, né, as fontes que vão ser utilizadas, tá? Então, primeiro ele tenta aplicar essa daqui, a GeoSense, depois a GeoSense MT, depois a Calibri. Tipo, se ele não conseguir renderizar essa, aí o navegador vai tentar renderizar essa. Se ele não conseguir essa, o navegador vai tentar renderizar essa. E assim sucessivamente, até a sans serif. Que eu acredito que todo navegador ele consegue aplicar. Então, basicamente, ele muda, né, o formato da fonte, né, do nosso texto. A cor, eu coloquei essa cor chocolate, né, que é basicamente um laranjinha, né? Coloquei esse laranjinha aqui. E eu coloquei também essa propriedade chamada outline none, que é o quê? Opa, aqui não é assim, não. Veja que quando sem essa propriedade, quando eu clico, ele fica essa borda mais grossa, né, para dizer qual é o campo de texto que está com foco, tá? Se você aplicar essa propriedade aqui, aí quando você clica com o botão, ele não tem esse comportamento, tá? Eu não gosto desse comportamento, mas isso aí fica a critério, né? Tem gente que gosta, né? Inclusive até se eu não estou enganando aqui, o Google Meet tem algum canto aqui que eu vi essa propriedade do outline
sendo aplicada, né? Então, vai do gosto do designer, né? De quem está fazendo o site, né? Eu tirei aqui a propriedade, mas é só para, se vocês não quiserem, né? É só vocês tirarem, e quando você clica, né? Aí ela fica com essa borda mais para determinar qual é o campo que está com foco, tá? Pronto. E aqui eu dei um font size 18, que é para aumentar o tamanho da minha fonte. Se você quiser também uma fonte maior, você pode colocar também, tá? Essa propriedade aqui, ela diz o tamanho da fonte que a gente está utilizando, certo? Então, basicamente, do formulário, né, era esse aqui, tá? Agora vamos estilizar o nosso rodapé. O nosso rodapé, para estilizar o nosso rodapé, nós vamos aplicar esses estilos aqui. Veja que como eu estou utilizando um ponto aqui, então provavelmente eu estou me referindo a uma classe chamada footer, tá? E essa classe aqui eu vou aplicar nesse elemento footer, passando da propriedade aqui no atributo class, vou passar o footer aqui. E veja que ele já mudou aqui algumas coisas, né? Basicamente, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu dei uma altura de 250 pixels, né? Para ele ficar na vertical aqui, ele ficar um pouco maior, tá? Coloquei aqui o display flex para dizer que eu estou utilizando o flexbox e a direção do flexbox do tipo coluna, ou seja, um embaixo do outro, tá? E aqui no meu background é a cor de fundo do elemento, né? Então, no caso, a cor de fundo desse footer aqui, que por dentro ele é uma div, né? A cor de fundo dele aqui eu coloquei black, tá? Para dar esse contraste aqui com o branco e o preto e tal. A cor, essa propriedade color aqui, já é a cor dos elementos de texto, tá? Que eu coloquei white, certo? Coloquei um margem top de 25 pixels, que é para ele dar uma afastadinha aqui do formulário, né? Esse formulário aqui, eu tanto poderia ter aplicado no meu form aqui, tá? Tanto poderia ter aplicado no meu form aqui, um margem bottom para dar a distância para o rodapé, ou então aqui do rodapé dando margem top para colocar a distância. Eu vi em algum lugar que é uma boa prática você sempre colocar os margens bottoms, tá? Nunca margem top, né? Mas aqui eu utilizei o margem top, certo? Aqui eu estou colocando o Justifying Content no center, ou seja, eu estou alinhando ele na horizontal aqui no centro, tá? Todos os elementos que estão dentro do meu footer. E estou alinhando na vertical com aligns items no centro também. Então, basicamente, eu estou querendo que eles fiquem no centro da tela, tá? E, por fim, eu vou estilizar só esse, porque essa cor azul aqui dos links, né, não ficou muito legal, tá? Então, eu só vou estilizar aqui, que basicamente aqui, esse elemento A é o meu elemento aqui link, né? Então, como é que se diz? Aqui eu estou passando a cor dele para branco e eu estou passando esse text decoration para none. Esse text decoration aqui, basicamente, é esse sublinhado que a gente tem aqui. Se você quiser tirar esse sublinhado do link, você passa esse text decoration none que ele tira, tá? Poderia até dar mais um espacinho aqui. Eu acho que até ficaria melhor eles na horizontal aqui, tá? E eu acho que, se eu não estou enganado, esse formulário aqui também tinha que ficar centralizado no centro. Acho que eu teria que colocar essa propriedade aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui alinhar ele aqui no centro. Aqui, class. Deixa eu chamar aqui de div form, certo? Eu vou colocar aqui ponto div form. Vou copiar e colar isso aqui. Vamos ver se ele vai para o centro aqui. Não foi. Deixa eu dar aqui
Na minha cabeça ele era para ter ido. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um exemplo aqui. Como é que nesse outro aqui eu centralizei. Isso aqui, pessoal, é a vida real do programador front-end, viu? Na prática aqui, deixa eu colocar, faltou alguma coisa aqui. Ah, faltou esse pequeno código aqui. Sim, entendi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar aqui. Deixa eu testar isso aqui. Só que ele ficou... O registro tem que ficar em cima, né? Então, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Talvez vai dar certo. Eu vou criar uma div aqui. Criar uma div aqui. Vou colocar ela circundando o meu form. E vou puxar essa propriedade aqui para essa div aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Era assim que eu queria que ficasse. Pronto. Tanto alinhado no centro aqui, como o meu formulário também alinhado no centro aqui. Mas é basicamente isso, pessoal. A mesma dificuldade que vocês têm, às vezes, quando está estilizando, que uma coisa não fica do jeito que é para ser, todo mundo tem também. Pode ser o programador com a maior experiência, todos eles têm também, tá? Mas era basicamente isso que eu queria fazer. Eu queria deixar ela centralizada aqui no meio. E assim a gente, né, terminou de estilizar o nosso site aqui. Eu não sou muito bom de aplicar estilo, tá, pessoal? Mas eu acredito que deu para a gente ver, né? Para a gente ver como é que o CSS funciona, como é a estrutura do CSS. E eu acredito que com essas 3 aulas, né, vocês conseguem, né, realizar a atividade online e o propósito principal, que é entender como é que eu parto de uma tela em branco para uma página mais bonita, né? Geralmente, né, os estilos, né, algum UX vai desenhar, né, vai fazer, e você vai transformar esse estilo que vem, que é como se fosse uma imagem, tá? Em código CSS para deixar aquela página, se não for possível igual, mais parecido possível com o que o UX desenhou, tá? Então, nessa unidade, basicamente, a gente viu como incluir, né, o nosso CSS, que a gente incluiu por meio desse link aqui, que a gente colocou dentro da tag read aqui, e aplicamos uma série de propriedades e atributos CSS, tá? Para transformar aquele nosso HTML puro em um HTML mais bonitinho, tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá? E até quarta-feira eu estou postando a atividade 2. Vou parar a gravação aqui. Um abraço a todos.